Olá, o programa Olhar Municipal, que vem preenchendo uma lacuna importante na comunicação cearense, por tratar exatamente de questões municipalistas, de questões que interferem diretamente no cotidiano popular das cidades. Comigo, Fábio Tágera, com o jornalista Walter Bardavil, e hoje nós recebemos o jornalista, sociólogo, radialista e ex-ouvidor Álvaro Lins, meu amigo pessoal e um profundo conhecedor de questões relacionadas às cidades. Álvaro, seja bem-vindo ao Olhar Municipal. Boa noite a todos, é uma honra poder participar de um programa que vem preencher uma lacuna aqui no estado do Ceará. O Ceará precisava muito de um programa do nível desse programa Olhar Municipal, ao lado de dois colegas aqui jornalistas, né? Fábio Tágera, o Walter Bardavil. É um prazer, Walter, estar aqui com vocês. Estou à disposição aqui para ser sabatinado no que vocês quiserem perguntar. Tá? Eu quero dizer, Álvaro, que eu que agradeço a sua presença aqui conosco, engrandecendo o nosso programa, o Olhar Municipal, que tem aqui não só um colega de profissão jornalista, né, inclusive futuro assegiano, e você ainda que é jornalista, que ainda não faz parte da SEG, eu também já lhe convido como presidente que estou na frente da associação. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que hoje esse programa, ele traz um debate, que é o que nós vamos fazer agora, e a sua experiência, não só como ouvidor, né, que já teve a oportunidade de estar à frente de municípios na ouvidoria, e é isso que nos interessa, é que você nos fale dessas dificuldades e também das vantagens de uma ouvidoria no município. Bom, Walter, é uma função muito desafiadora, né? Porque o ouvidor, ele recebe todas as demandas de reclamações e necessidades da população, e nós sabemos que os municípios, até pelas dificuldades que eles enfrentam, eles têm uma demanda muito grande. Então a população, ela tem uma demanda muito grande e o ouvidor, ele está à frente para absorver. Na verdade, a função do ouvidor seria receber reclamações para que fosse apurado alguma coisa de errado na prefeitura. Só que, na verdade, o ouvidor, ele assume uma outra função, que é a função de estar próximo à população e receber exatamente as demandas, os anseios dos munícipes, né? E conseguir intermediar isso com a gestão. Que aí vem a grande dificuldade. Muitas vezes o gestor não entende esse momento, que é um momento realmente de expectativa da população em resposta àquilo que ela jogou para a ouvidoria. E nesse momento, se o gestor não tiver com a mente aberta para entender essa posição, fica meio complicado. Aí eu acho que a dificuldade passa a ser dobrada. Ou eu estou errado? Não, com certeza, você está correto. E cabe ao ouvidor, eu diria até que a ouvidoria ela deveria ser muito mais bem utilizada em alguns municípios. Isso. Eu quero falar um pouco aqui, comentar com você sobre a questão da modernização das ouvidorias. Perfeito. As ouvidorias, elas têm um papel de uma significância extremamente importante, porque traz à tona ao debate, Álvaro, aquele anseio popular. E hoje os mecanismos de ouvidoria, eles vão além do ouvidor em si. Existem hoje os mecanismos digitais, né, de ouvidoria, os totens. Em alguns municípios tem aqueles totens, onde o cidadão vai lá e faz a sua queixa, faz a sua reclamação, orienta a gestão no processo de melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Exatamente. E aí facilita muito o trabalho do ouvidor, porque a população tem a quem recorrer. Então você tem meios mais modernos. Hoje em dia todo mundo tem um celular. E aí você tem como bater uma foto, de repente, de um problema, alguma coisa que está acontecendo em determinado local e enviar para o site da ouvidoria. E aí isso é triado para que possa ser resolvido aquele problema. Agora, o mais importante do que receber a reclamação, digamos, da população, é você fazer uma ouvidoria ativa.
eu defendo a ouvidoria ativa no município. O que é uma ouvidoria ativa? Era isso que eu ia perguntar. E como é que ela funcionaria, essa ouvidoria ativa? Ativa é itinerante, né? Exatamente. É importante que ela também percorra Sim, o município. Exatamente. Porque é o seguinte, antes do problema chegar à ouvidoria, ele já resolve o problema antes de chegar. Eu vou falar como. Por exemplo, o munícipe chega num posto de saúde e ele vai procurar determinado medicamento. O medicamento está faltando. Aí muitas vezes o munícipe vai até a ouvidoria fazer uma reclamação, porque aquele funcionário que está recebendo a reclamação, ele não está bem preparado para resolver o problema ali. Ali seria uma ouvidoria ativa, porque se o funcionário ele está treinado, ele foi desenvolvido para poder tratar a população, então ele vai chamar, olha Fábio, esse tipo de medicamento está faltando, porque esse medicamento não é digamos, licitado e tal pela prefeitura. Ou de um uso mais intenso, né? Perfeito. Em outras palavras, Ah, a ouvidoria se encarregaria de fazer um treinamento específico para que a população insatisfeita em determinadas áreas desse município, ela passaria para a ouvidoria ou diretamente para o gestor responsável, né? o processo de filtragem das demandas que chegam até as ouvidorias, como é que se desenvolve esse processo, Álvaro? Olha, é o seguinte, falando da minha experiência pessoal, nós criamos um sistema para poder mensurar as reclamações ou as necessidades, né, como o colega falou. Então, nós, no final de cada mês, nós gerávamos relatórios, certo? E esses relatórios, eles seriam encaminhados para os secretários. Então, ou seja, de 100% de reclamações, 30% é da Secretaria de Saúde. Exemplo, o atendimento. Certo. Então, ou seja, aí a gente vai filtrando, por exemplo, mas o que da ouvidoria? Aí você se antecipou, seria o atendimento. Do atendimento, aí a gente vê qual é a maior reclamação. É no hospital, é no posto do determinado bairro. É no SUS, No centro de vacinação. E aí, no final do mês, o ouvidor passando esse relatório para cada secretário, os secretários vão saber exatamente Onde agir. Onde agir. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Hoje, tem um determinado município que o cidadão chega com uma demanda de urgência de exames, por exemplo, diabético. Certo. Naquele momento em que ele está sendo medicado, ele precisa fazer alguns exames, certo? Muitas vezes o município não dá condições de que essa pessoa faça esses exames. Então joga ela para daqui a 2 meses ser atendido. Quer dizer, a questão da saúde ela é muito complexa. Como é que você, que está debilitado, vai passar daqui a 2 meses para ter o diagnóstico Preciso que você tem, né? E aí, aí é onde eu vejo esse vácuo na área de saúde, aonde isso aí podia estar sincronizado. A demanda é grande? Mas existe mecanismo que pode ser resolvido se houver boa vontade da gestão em resolver esse problema. Antigamente nós tínhamos um problema, tinha-se um medicamento, não tinha um médico. Hoje você tem um médico, não tem um medicamento. Isso. Então são coisas que parecem até que elas são provocadas para ver essa desconexão. Dissimetria, né? Falta de simetria. Falta de simetria, ou falta de planejamento, ou então falta de uma organização adequada. E com essa sua observação, enaltece mais ainda o papel do ouvidor municipal. Pronto. Isso. O ouvidor municipal, ele absorve, né, Álvaro? Você teve essa experiência, você pode falar com mais propriedade, absorve todas essas demandas. É uma questão da educação, é uma questão da geração de emprego e renda, sugestões da sociedade civil de cada município que você absorve, gera os relatórios e já entrega para o secretário mastigado o problema, não é verdade? Exatamente. E outra coisa, uma coisa interessante que você falou. Às vezes o munícipe ele demora a ser atendido, digamos, ele quer uma consulta, vai esperar 2 meses. O plano de saúde é assim também, Walter. Eu tenho um plano de saúde particular e eu tenho um médico cardiologista, quando eu vou marcar, só tem para outubro.
Ou então só pode ser atendido no começo do mês. Exatamente. Então, imagina um município que tem recurso limitado. Como é que trabalha isso? Então, se tem um funcionário que está capacitado, ele tem como argumentar com o munícipe. Olha, nós só temos tal dia, daqui a um mês e tal. Inclusive, os planos de saúde funcionam assim. Mas a questão, o que eu vejo aqui nesse nosso debate, que você que está em casa, que está nos ouvindo, você vai tirar suas conclusões, evidentemente, do que nós estamos falando aqui, que é muito importante, que você tenha consciência também disso e que haja uma ação conjunta, né? E um entendimento conjunto, né? para que nós possamos crescer e dar qualidade, né, de saúde a você que é ou seja, necessitado. Aliás, todos nós somos. O esclarecimento coerente é a principal ferramenta. Eu passo pelo mesmo problema, você passa quando a gente vai ter... Eu tenho plano de saúde e tenho esse problema. Tá? Aí eu pergunto como a gente resolveria esse problema, porque aqui não é crítica, aqui é encontrarmos soluções. É encontrarmos soluções para que quem estiver nos assistindo, principalmente os munícipes, os prefeitos, os políticos que estão aí tentando atender às necessidades da população, então entenda o que nós estamos querendo fazer. É tornar e facilitar o trabalho de vocês. E usar até a nossa experiência, né? Nossa vivência para poder inspirar outras pessoas, porque você que está me assistindo aí, que é ouvidor de algum município, às vezes você se pergunta, como é que eu vou conseguir resolver determinado problema? O papel do ouvidor não é resolver o problema, o papel do ouvidor é ser um intermediário. Então, ou seja, o papel do ouvidor é receber aquela demanda e passar para o secretário ou para a pessoa certa. Agora, até sugerindo, de certa forma, algumas ações que vão poder... Porque o ouvidor, ele sente o problema, né? Isso. O ouvidor, ele é a primeira situação onde o munícipe encontra o acalento, né, para o seu problema. Então, o ouvidor, ele tem a sensibilidade de ter ali aquela questão e de poder sugerir, inclusive, situações. Nós vamos aqui tomar um copinho com água, dar uma relaxada. Ótimo. Porque aí nós vamos ter um intervalozinho rápido, mas voltamos já já. Programa Olhar Municipal, aqui na sua TV União, Jovem de Cara de Coração. A Municipal está de volta, e aí eu jogo a bola para o Fábio. Fábio, o nosso tema seguinte é Sociologia e Comunicação. Vamos aproveitar a presença do amigo Álvaro Lins, que tem um trabalho também voltado para essas questões sociais. Ele é sociólogo e jornalista. No primeiro momento, Álvaro, nós tratamos de ouvidoria, de ouvir as pessoas. E como transformar essas audições em ideias, em comportamento, em estudos que vão poder ali melhorar a relação gestão, munícipe e gestão. Como é que funciona isso? Como é que a sociologia age nesse sentido? Olha, Fábio, eu posso falar que eu sou um privilegiado, eu sou um abençoado por Deus. Por quê? Amém. A sociologia... Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. A sociologia, ela é muito ampla. Então, eu diria que é um dos cursos mais completos que uma universidade pode dar. Você estuda antropologia, você estuda psicologia, ou seja, o sociólogo, ele é um cientista social. Então, ou seja, a sociologia... Ela complementa muita coisa. Por exemplo, eu como jornalista sou um comunicador que estuda o comportamento social e de repente como ouvidor atendendo a população. E hoje eu sou coach, ou seja, eu estou preparando, trabalho para algumas prefeituras, capacitando, fazendo exatamente a implantação dessa ouvidoria ativa. Agora, a sociologia, ela é uma ciência que estuda o comportamento da sociedade. É assim que funciona. Olha só a importância desse ciclo, Bardavil. Ouvir, entender e buscar mudar o cenário. Quais os mecanismos que a sociologia... Encontrar soluções. Quais os mecanismos que a sociologia desenvolve e aplica em um cenário municipal? Fábio, é o seguinte, o sociólogo ele trabalha com pesquisa. Então, tudo na sociologia é pesquisa. Porque como é que você entende o comportamento da sociedade? Você falou em pesquisa, eu pergunto
não cortando, mas dando sequência na linha de raciocínio. Essa pesquisa, ela é feita in loco, na rua, no tete a tete, olhando aqui no olho do freguês, né? Ou ela se faz de uma maneira mais, como é que se diz? Digitalizada. Abrangente, assim, uma coisa mais solta, uma pesquisa mais sem ser interativa. Sensitiva, né? Sensitiva. Que tipo de... a mais eficaz e eficiente? Olha, eu diria o seguinte, a pesquisa, essa história do Phelan, né? O Phelan fez muito sucesso na voz de Maurice Albert. Maurice Albert, se eu não me engano. Phelan. Então, ou seja, na verdade o Phelan não é uma boa. Eu não gosto do Phelan. Por quê? Porque o Phelan, ele às vezes ele pode ter uma linha de sentimento que lhe trai, né? Lhe trai. Por quê? Eu, inclusive, na capacitação que eu aplico, eu mostro muito o seguinte, alguns gestos de fotografias de um ângulo para outro, você olha e imagina que é um gesto obsceno. E na verdade ele não é, porque ele foi fotografado de um determinado ângulo. Eu tenho que pode criar um outro conceito, né? Mas eu tenho uma visão bem interessante. Eu olho para o Fábio, se o Fábio estiver olhando para a câmera 1, ele vai estar, né, com o perfil dele, eu vou estar vendo ele com esse lado aqui, essa face aqui. Sim. Se eu olho para o Fábio frontal, eu já vejo o Fábio de uma outra forma, né? Sim. Então, se eu estou olhando o Fábio de costas, aí já é uma outra face. Então, nós temos, queira que não, várias faces. Perfeito. E agora, qual delas é a real? Isso. Qual delas representa realmente a pessoa do Fábio, o caráter, a linha de conduta dele? Então, por isso que quando você trabalha no achismo, né, você tem as suas conclusões e tira conclusões, isso é muito perigoso, porque você pode estar se traindo e traindo alguém. Hoje interessante. E interferindo no desenvolvimento, né? Porque você não tem dados reais. Hoje no almoço, crescer. em família, a gente estava discutindo a questão do achismo. Quando eu acho, é uma incógnita. Eu acho, eu não tenho convicção e nem tenho certeza, mas quando eu tenho convicção, eu falo para você, olhando para você nos seus olhos, assim, poxa, o fulano é o fulano de uma personalidade Y e eu assino embaixo. Então eu estou dizendo, eu não estou achando, eu estou confirmando. Então essa é a diferença do achismo para quando você tem a conclusão de um estudo fechado. Um estudo. Então um estudo sociológico, você tem que, em primeiro lugar, você tem que entender o que é que você pretende. Por exemplo, trazendo para política. Para gestão. Trazendo para a gestão. A gestão, ela precisa entender o que é que está complicada. Que é a parte complicada. O que é que está passando pela cabeça das pessoas? Quais são as necessidades, os anseios? Então, ou seja, cada bairro, cada local tem uma necessidade diferente. A sua peculiaridade. Tem. Então, por exemplo, você não pode partir de um princípio de único, né? Único, e você padronizar um tipo de ação, porque pode estar agradando uma determinada região e desagradando a outra. Então, primeiro, o sociólogo ele vai entender o comportamento social. Então, ele vai trabalhar em determinado local, com um determinado público. Então, através de pesquisa, como você me perguntou, eu vou lhe responder, tem que ser aquela pesquisa mesmo, olho no olho, pé no chão, para poder trazer... Aí eu falo, induzida ou não induzida? Não induzido. Não induzida. Nunca induzido. Até porque essa modalidade de pesquisa que o Álvaro está retratando é relacionada aos problemas do município, né? Exatamente. Aos problemas específicos de cada micro-região ali do município. Por exemplo, vamos citar aqui um município de Caucaia, um exemplo. Os problemas identificados na Jurema não são os mesmos problemas identificados no Icaraí. Então são situações diversas em que o sociólogo leva para o gestor esses retratos, não é isso? Exatamente. E você falou muito bem o seguinte, a política sociológica, ela não é uma política, aliás, a pesquisa sociológica, ela não é uma pesquisa política. Exatamente. O sociólogo não vai saber quem é que você vai votar ou quem é seu candidato. A pesquisa sociológica, ela vai dizer qual é a necessidade do ser humano. Então, ou seja, nós vamos identificar, por exemplo, determinado bairro é muito violento, Walter.
Aí você contrata um sociólogo e você quer entender O por motivo quê, de qual é o tanta motivo violência. daquela violência. Então o sociólogo vai começar a pesquisar e ele vai confrontando informações até descobrir o porquê daquela violência. E aí a gestão, digamos, se a gente está falando para um olhar municipal, a gestão vai agir em cima loco, né? daquele problema. E nós temos a famosa regionalização. Por exemplo, embora nós estamos aqui, vamos dizer, na região metropolitana, se você falou Caucaia, eu vou para Pacatuba, por exemplo, vou para Guaiúba. São Situações diversas, né? São Diferenciadas. situações exatamente, totalmente diferentes. Por exemplo, Pacatuba está dentro de um buraco, como a gente diria, né? Já a Guaiúba, ela já está um pouco mais... Aí você vai para Guaramiranga, está no alto. É um clima diferente, já é uma estrutura diferente. Maranguape, do mesmo jeito. Então, as reações populares, né, são totalmente diferentes. Por exemplo, você está no frio, há um vício de tomar uma pinga, né? Tal, para esquentar. Né? O outro não. O outro já é a questão até da própria alimentação. E aí a falta de alimentação, você tem que analisar o porquê que dá insatisfação, por que ele não trabalha, porque tem uma questão do hoje do trabalhar. Hoje não existe, eu estou entrando numa questão que é polêmica, por exemplo, muita gente, não existe oportunidade de trabalho. Eu acho que existe. O que falta é qualificação. O que falta? Qualificação e também o desejo do cidadão que está ali, que ele diz assim, porque eu não tenho emprego, ele prefere ser um pedinte, ele sai do município a 30, 40 quilômetros, 60 quilômetros, 80 quilômetros de Fortaleza, ou até mesmo 400 quilômetros de Fortaleza, ele prefere vir para a capital, inclusive eu já debati sobre esse assunto, para passar necessidade aqui. Por quê? Porque ele não vai conseguir emprego de imediato. Então, ele se joga numa favela e aí passa a ser dominado, que aí é onde pelas chamadas facções que vão oferecer para ele oportunidades e vantagens, mas oportunidades. Mas vai colocar ele numa situação de risco onde o tempo de vida dele é amildado, né? Exatamente. Devido para... E aí eu quero que você faça essa análise. O estudo, veja bem, essas observações do sociológico, elas todas se encaixam na necessidade real de você conhecer os cenários, né? E essa é a nossa realidade. Conhecer cada nicho das cidades, e aí a sociologia vem com muita força nesse sentido, associada às questões técnicas das pesquisas. E eu vou até fazer um complemento aqui, em relação ao que você falou, quando você falou assim, Pacatuba está num buraco. Um buraco geograficamente falando. Também. Né? Geograficamente falando, porque nós aqui não discutimos em termos de administração, inclusive. Não. É buraco geográfico. Vai bem a localização. A gestão está indo até muito bem. E aí, como é um pé de serra, geograficamente é um buraco. Inclusive tem dado exemplo de como gerir uma boa administração, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Perfeito. Nós não estamos aqui para levantar bola nem derrubar bola de ninguém, mas é isso mesmo. Quando se fala num buraco, é questão geográfica. É a questão geográfica. E essa situação geográfica, ela influencia diretamente na questão social. Olha, para você ver como o cientista político, o cientista social, aliás, ele estuda o comportamento da sociedade. Na antropologia, a gente estuda até o físico humano. A gente entende que com determinado tempo, o ser humano ele vai evoluindo em termos de postura, no andar e etc. E nós estamos num momento de progresso. Nós temos a ciência nunca evoluiu tanto. A ciência e a tecnologia numa velocidade impressionante, apocalíptica, porque você vê que muitas vezes diz que no final dos tempos a ciência iria se multiplicar numa velocidade. Exatamente. É o que nós estamos vendo. Está vivenciando, né? Então, nós temos que acompanhar isso. Nós temos que acompanhar. E para entender o comportamento social é preciso se fazer pesquisa. É pesquisa, é perguntar. Eu falo muito no namoro, quando a gente começa a namorar, a gente vai conhecer uma pessoa, a gente faz identificar no meio da conversa. Principalmente para saber se tem simetria, se tem acerto. Exatamente. Se tem o... Ou seja, é uma pesquisa. É uma pesquisa. Então, ou seja, nós estamos o tempo todo fazendo pesquisa. Inconsciente. E analisando para tomar decisões. Ou seja, falando sobre empresas privadas.
Uma empresa privada ela vai lançar um determinado produto no mercado. Então ela tem que saber a opinião. Aquele produto é direcionado a quem? Mulheres, de qual idade? Acima de 50 anos. E como é que essas mulheres recebem esse produto? Então a empresa tem que ter esse feeling. Sim. Aí não é o feeling no caso do achismo, seria o quê? Um retorno, Dados, um feedback, né? dado pelas mulheres daquela faixa etária. Aí a empresa pega aquele relatório e ela vai fazer uma campanha de marketing voltado para a necessidade. Já que você falou em marketing aqui, estão aqui tentando aqui, me chamando aqui no celular, eu quero dizer para você que está aqui tentando falar com a gente nesse momento, faça o seguinte, no YouTube você vai ter todo o programa e você vai fazer os seus questionamentos no YouTube e no momento certo nós iremos dar a resposta para você ao vivo aqui no programa, tá bom? Um abraço e agradeço aí pela chamada, mas vamos continuar. Fábio. Essa questão do marketing, você falou agora há pouco, associado à ouvidoria, associado à sociologia, que é o estudo das audições, e aí nós vamos tocar em um assunto que é comum aqui, já que são 3 jornalistas, né? 3 jornalistas. Então, a importância de uma boa comunicação, a gestão se preocupando em como se comunicar, e aí eu vou citar um fato da prefeitura de Aquiraz, um prefeito que o Aquiraz 3, inclusive, já faleceu, que Teve, né, no caso. que teve uma gestão significativa, com bons avanços, com bons números, conseguiu aumentar o número de postos de saúde, levou um centro odontológico, mas ele não soube comunicar, ele não soube passar essas Já que ele informações. faleceu, você pode até dizer o nome. Guimarães, Pronto. ele não soube passar essas informações Que é um grande problema para o hoje dos municípios. munícipe, né? É. Então, aqui nós temos 3 jornalistas, né? Um presidente de uma associação de jornalistas da SEG, com quase 60 anos de história, o Álvaro Lins, um profissional extremamente E capacitado. Fábio Tágio, que é diretor também da associação. Da né? SEG. Da SEG. Perfeito. A comunicação, a imprensa é a comunicação como mecanismos de desenvolvimento e de um bom relacionamento com o munícipe. Álvaro, a sua visão dessa situação? Fábio, você falou aí, você falou um case, né, do qual Da falta de assessoria. alguém realizou muita coisa e não soube divulgar. Aí eu falo muito sobre a questão do ovo, do pato, da pata no caso, da né? pata da da pata galinha. e da galinha. Porque, Isso. por exemplo, a pata bota um ovo maravilhoso, grande, Não, é o contrário. e a galinha bota um ovinho pequeno. Não. Só que a galinha Não é o faz uma contrário, não. zoada. Peraí, rapaz, é o Ah. contrário. Não, Olha aí a não, comunicação. Tá vendo aí a tá comunicação? Entendeu? Entendi, exatamente. O pato não, a pata pata. coloca um ovo grande, é isso que você queria dizer, eu já Isso. estava dizendo o contrário. E a galinha um ovinho pequeno. Mas quem faz zoada? É o pato ou a pata? Ou a galinha? A E galinha. aí é essa engenharia de comunicação que Ou seja, É preciso ser trazendo isso para o prático, ou seja, você faz às vezes pequenas coisas, como a galinha, mas você faz um barulho tão grande em cima de pequenas Ou não coisas. faz nada, faz de conta que faz e não faz nada. E aí o que acontece? Nada. Nada. E aí a população, mais uma vez, sofre, e as considerações finais sua e do Fábio, rapidinho. Bom, é só agradecer a Álvaro Lins a oportunidade de debater assuntos tão importantes para as cidades, ouvidoria, estudo sociológico e comunicação. Dizer que esse programa vai estar disponível nas plataformas da Rede União e YouTube. e às segundas, às 17 horas, em TV aberta. Exatamente. A TV aberta segundas-feiras e nós estamos estudando uma reprise na quarta-feira, às 22 horas. Não perca, não deixe de assistir. E se você gostou, repasse para os seus colegas, seus amigos e dê a sua opinião no YouTube. Aí você vai encontrar lá no YouTube, Walter Bardavil, você abre Walter Bardavil e você vai encontrar o Olhar Municipal lá. Bom, eu gostaria de agradecer, me senti muito à vontade ao lado de 2 colegas tão competentes. Walter, muito obrigado pelo convite, Fábio Tágera. Nós teríamos assunto aqui para passar 3 programas, né? Mas eu acredito que conseguimos passar a mensagem para você que está nos ouvindo. Isso é o principal. Me sinto realizado por isso. Muito obrigado. Vocês ouviram aqui Álvaro Lins,
não é Álvaro Dias, senador, mas é Álvaro Lins. Quem sabe um dia. Mas temos que encerrar o nosso programa hoje com o coração apertado, mas desejando para você muita saúde, muita paz e que Deus nos abençoe. E até o próximo.